Olá, boa tarde, paz do Senhor. Hoje, dia 11 de julho, domingo. E agora nós estamos na nossa segunda reunião de domingo. E glória a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos nossos queridos, nossos familiares, todos que estão aqui conosco. Bispo Antônio, também Suzy, Priscila, familiares, e também João, Roseli, Amanda, e também toda a sua família, a casa, os lares aos quais eles representam, também as minhas tias Rosália, Alzira, meus tios, filhos, netos, genros, noras, a presença, o poder, o mover do Senhor, a vida do seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, meus pais, a presença, o poder, o mover do Senhor, também a Eva, o Carlos, filhas, genros, netinho, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos mais uma vez na palavra do Senhor, pastora Mara também, toda a sua casa, a sua família, os seus queridos, filhos, netos, Sueli Felintro, Elô, Wesley, filhos, familiares, a presença, o poder, o mover, a plenitude do Senhor, Rosa Araújo, Deus abençoe também, Kátia, Deus abençoe, Raquel, o Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Paz a todos os irmãos, Bispo Antônio cumprimentando. Deus abençoe, Bispo Antônio. A paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Estamos meditando na palavra do Senhor sempre, todos os dias às 10 horas da manhã. Aliás, se você quiser, e eu recomendo que você faça, dê o teu joinha, dê o teu coraçãozinho e compartilhe, fale da palavra do Senhor. Estamos lendo de maneira linear todo o livro de Mateus, né? Estamos no capítulo 25 e nós paramos, né, no capítulo 21, 22, 23, 24, 25, porque são os textos escatológicos da palavra do Senhor e são aquilo que eu chamo de Apocalipse de Jesus, são os estudos escatológicos de Jesus Cristo, falando sobre a cronologia dos fatos. E claro que a gente vai conversando a respeito. Não tem como você passar pelo livro de Mateus e não falar desse tema escatologia. Mas quando a gente fala do tema escatologia, como todos os temas, vamos chamar assim, os grandes temas da palavra de Deus, você tem uma constatação, que você precisa ler a palavra inteira. Não tem como. Quando eu falo ler a palavra inteira, é ler a Bíblia inteira. Porque ora você passeia pelo Antigo Testamento, pelos livros dos profetas maiores, profetas menores, livros históricos, Pentateuco, os livros poéticos. Então essa condição espiritual, desculpe, o telefone está tocando aqui, só um minutinho. Pronto. E você tem exatamente essa condição, né, de ser obrigatoriamente vamos dizer assim, um pequeno, vamos dizer, um conhecedor da palavra. Não tem como, porque senão você fica só no tema, você só fica naquele conceito e você não tem uma visão geral. E isso dificulta quando nós ouvimos tantas pessoas comentarem a respeito das coisas, principalmente sobre tema, por exemplo, escatologia, sobre o tema morte, sobre o tema ressurreição, sobre o tema inferno, sobre o tema céu. Não tem como você falar desses temas, vamos chamar assim, mais discutidos, mais controversos da palavra de Deus, se não passar por toda a história, toda a palavra do Senhor, todos os livros teológicos, né, de estudo, como também os livros históricos, as parábolas, ou o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, as cartas paulinas, joaninas, petrinas, né? Então você tem você precisa estar amparado para que você tenha uma linha de raciocínio coerente, ponderada, de bom senso, amadurecida, né, em todos os sentidos. Então é importante. E a gente está falando sobre escatologia e paramos agora nesse momento, comecei hoje de manhã a falar sobre passagens bíblicas que pontuam entre a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento. Por quê? Porque tem uma linha
das escolas teológicas sobre esse tema escatologia, que diz que arrebatamento e volta do Senhor Jesus é um evento só. Ainda que estejam dentro de uma mesma lógica, que é exatamente a volta do Senhor Jesus, que é o casamento, né, as bodas do Cordeiro, eles são eventos, vamos chamar assim, singulares, que cada evento tem o seu momento. Então isso fica muito bem claro quando a gente começa a comparar os textos bíblicos. E eu quero ler aqui, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Já li de manhã, vou começar a partir desse texto que diz assim: Eis que vos digo no mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar dos olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas eu quero pegar somente essa frase, no abrir e fechar dos olhos. Ou seja, essa vinda do Senhor Jesus, ela será uma vinda rápida. Por que uma vinda rápida? Porque diz respeito exatamente a essa vinda que nós chamamos de que toda a condição espiritual estará completa, plena. Agora em Mateus 24, versículo 29 a 30 diz assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então aqui está falando de uma vinda, vamos chamar assim, mais lenta, mais constatada, mais pública, mais coletiva, mais globalizada, enquanto aquela outra fala exatamente daqueles que serão levantados para o arrebatamento. São dois acontecimentos dentro do mesmo tema, a vinda do Senhor Jesus, mas são dois acontecimentos diferentes, tá? É como se, e eu já falei isso para você, é como num jogo de futebol, num jogo de basquete, que você tem o jogo, né? Tem o jogo, mas esse jogo está dividido em tempos. Se é o futebol, primeiro e segundo tempo, cada um 45 minutos. Se for basquete, são 48 minutos dividido em 4, né? No primeiro período, são 2 tempos de 12. E no segundo período, são mais 2 tempos de 12. Mas o evento é um jogo. E aqui o evento é a volta do Senhor Jesus, com certeza. Mas atrelado a 2 períodos. O primeiro período é o arrebatamento. O segundo período é a volta, eu chamo de vinda gloriosa. Não eu, né? Muitos pastores antigos já falavam assim, a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Agora, Mateus 24, versículo 40, eu coloco assim, que ele virá como ladrão, porque está escrito. Mas Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, e Lucas 17, 24, todo olho verá. Você vê que são 2 eventos diferentes. Então vamos lá, vamos pensar. Mateus 24, 40 diz assim: Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse é o momento do arrebatamento. O Filho do Homem virá, claro, mas ele virá à beira do caminho. A Bíblia não fala que ele virá já, né, de maneira plena, perfeita, contundente, consumada, né? Mas ele virá porque ele se encontrará com a igreja à beira do caminho, como eu já expliquei, a figura do casamento, como a gente conversou de manhã. Qualquer coisa, assista o vídeo de manhã. Aliás, YouTube, Instagram, Facebook, eu sempre tenho
2 vídeos. O primeiro é o estendido, que é esse que a gente conversa aqui. Que a gente conversa, que ora, que cumprimenta, que fala das famílias, das pessoas, né? Daqueles que eu consigo enxergar, muitos eu não consigo enxergar, mas daqueles que eu consigo enxergar, né? Então esse é o estendido. O outro é o mais reduzido, é o estudo em si. Não tem nem o cumprimento do começo e também não tem a oração do final. Então, e às vezes as pessoas me falam, mas por que tem 2? Porque um vai 50 minutos, 51 minutos. E o outro vai 25, 26 minutos no máximo. Por que tem 2? Porque alguns gostam de tudo. Orar junto, se ajoelhar orando, clamando. Nós sempre estamos orando pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país. Outros acham que é muito grande, é muito extenso, né? Na lógica de internet, redes sociais, né? Então as pessoas falam, é muito longo. E aí tem o mais reduzido de 26 minutos, entendeu? Então é um sempre do lado do outro. Para que eu estou fazendo o possível, né? É o possível, o máximo que eu estou fazendo, que é proporcionar a palavra de Deus para quem desejar, para quem gosta, para quem quer ouvir, ou pensar, ou meditar a respeito, tá certo? Então, Mateus 24 diz assim, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, daí você entende, quando você compara as passagens, que essa volta do Senhor Jesus, que está pontuando Apocalipse 1,7, é diferente. Ó, diz assim, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Então você percebe que o arrebatamento é a vinda do Senhor Jesus à beira do caminho, na metade do caminho, vai se encontrar com a noiva, virá como ladrão, ou seja, de uma maneira mais singular, de uma maneira mais intimista, vamos dizer assim. Essa é a outra volta, não. É de uma maneira completamente visível a todos, não apenas o servo de Deus, mas todos verão. Lucas 17, 24, o próprio Senhor Jesus falando, ele diz o seguinte, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Assim será no seu dia o Filho do Homem. Apocalipse 19, 7, arrebatamento, diz assim, alegremos-nos, exultemos-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Estamos falando do arrebatamento. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então é arrebatamento. Veja o que fala agora o próprio Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E depois disso a Bíblia também fala que ele virá juntamente com o seu exército. São os anjos? Claro, mas também a palavra fala de todas as hostes celestiais e também aquela noiva que agora está ataviada, limpa, purificada e que participou das bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse capítulo 19, depois você leia, se quiser, todo o Apocalipse 19. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, aqui sem pecado não é o Senhor Jesus, mas aqueles que estão com ele.
tá certo? Claro que o Senhor Jesus nunca teve pecado, não é só nesse momento, mas em toda a sua história não teve pecado. Ele não cometeu pecado, nem maldição, nem transgressão e nem iniquidade, como diz a palavra. Mateus 25, versículo 31, já fala da segunda vinda. Veja só, a gente já leu e tem lido, e vamos ler novamente, versículo 31, que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, está falando da segunda vinda dele, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá ao rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do seu reino. Entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo preso e fostes ver-me. Então perguntarão justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então você está vendo aqui mais uma vez a diferença entre arrebatamento e a volta, a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 7, diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, claro que quando eu falo isso para você, eu falo sempre sobre o que uma linha de raciocínio diz, sobre a saída, a retirada do Espírito Santo. E a gente já conversou. E quando eu falo isso, não é porque a pessoa, a terceira... Outro dia eu falei até segunda, eu errei, viu? Eu pensava terceira pessoa, mas eu estava falando de segunda pessoa. Mas é terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Mas então, não é a saída da terceira pessoa da Trindade, mas é o afastamento da terceira pessoa, mas não é porque ele quer se afastar. Não é isso. Mas é porque aquele grupo, o grupo gentílico, chegará a, vamos chamar assim, a perfeita varonilidade de Efésios, capítulo 4, versículo 11 diante. Como Paulo diz, a plenitude dos gentios. Então esse grupo, ao ser arrebatado, porque aqueles que alcançaram, é o grupo dos gentílicos, chamado agora Igreja de Deus, que foi arrebatado. Por que foi arrebatado? Porque está fugindo do planeta Terra? Porque está fugindo do globo terrestre? Porque o mundo não tem mais jeito? Não, mas para ser coroado, para receber todas as condições para participar das bodas do Cordeiro, como diz a palavra. A gente já leu vários textos, certo? Então, quem o detém? É a própria igreja, é o próprio povo de Deus. Por que detém? Porque a plenitude dos gentios não chegou ainda, porque nós estamos nos desenvolvendo. Nós, como igreja de Jesus Cristo, estamos aprendendo, nos desenvolvendo, nos capacitando.
nos edificando, nos exortando, nos consolando, para que alcancemos esse nível, como diz Paulo, da perfeição, né? De toda uma condição, de todo um propósito que o Senhor está estabelecendo. É por isso que a noiva será alcançada e ela se achegará ao noivo ataviada, limpa, purificada, adornada e também saudável, né? Que é o corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. Por que isso? Porque esse primeiro grupo rejeitou o rei, esse segundo grupo não rejeitou o rei. Então quem faz a distinção não é o Senhor, não obstante ele pontuar todos esses momentos, mas quem faz a distinção somos nós mesmos, quando cremos ou quando não cremos, tá certo? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 a 3, diz assim: e a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito. Eu vou ler aqui, porque eu não coloquei o versículo 1, e eu acho importante aqui. Eu copiei, mas não copiei o que eu gostaria de ler. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, são dois eventos, né? A nossa reunião com Ele e depois a vinda do Senhor Jesus. Claro que Paulo está fazendo aqui numa maneira de escrever, né? Sempre o primeiro evento vem em segundo lugar, sendo o mais importante, e o segundo evento sendo colocado em primeiro lugar. Então há uma alteração na frase. Mas significa o quê? Primeiro, o encontro do povo, da igreja gentílica, ou da igreja de Deus, ou do grupo gentílico, né, chegando à sua plenitude. Qual é a plenitude? O seu encontro com Jesus Cristo. Pronto. Esse grupo está resolvido. Lembra que eu falei para você? Não obstante o olho, a aferição de Deus ser único, né? O juízo de valor de Deus ser único, mas ele trata cada grupo de maneira distinta, de maneira diferente, conforme a cosmovisão, conforme o entendimento, conforme a visão de cada grupo, tá certo? Então esse grupo sai e aí o Senhor vai tratar desse primeiro grupo. Porque é uma palavra profética do Senhor Jesus, está nos evangelhos. Os primeiros serão últimos, esse grupo, e esse grupo, os últimos serão primeiros, não é? Que ele diz exatamente falando desses grupos, tá? Versículo 2: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o que vai estabelecer, lembrando das 70 semanas de Daniel, a contagem, a cronologia das 70 semanas de Daniel, que é exatamente a última semana. A 70ª semana é exatamente a manifestação daquele que é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, como diz aqui a palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, por que eu estou falando para você de uma maneira clara, bíblica, indo para cada texto, para cada capítulo e cada livro que diz respeito a esses acontecimentos, para que nós saibamos o seguinte, né? Que o arrebatamento é um evento e que a volta do Senhor Jesus é um outro evento, sendo que o evento maior, né, que cobre ambos os eventos é a volta do Senhor Jesus, com certeza. Mas isso não significa que não haverá as bodas do Cordeiro, como a palavra fala em muitos textos, principalmente nos livros,
no livro de Mateus, quando Jesus fala sobre esse assunto. Romanos capítulo 11, versículo 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Agora vamos falar de arrebatamento. Que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado, olha lá o texto de Paulo, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é plenitude? É quando aquilo para o qual aquele grupo foi estabelecido cumpre. A Bíblia chama isso de estar consumado. A Bíblia chama isso de plenitude. Por quê? Consumou, cumpriu, obedeceu, realizou os propósitos do Senhor. Então esse grupo sairá de cena. Sairá de cena não é porque está fugindo ou porque o globo terrestre não tem jeito. Sai de cena para ser coroado, para fazer parte das bodas do Cordeiro, conforme a palavra. Bom, e aí? Aí, enquanto isso, aquele que é segundo a eficácia de Satanás já está, conforme diz Paulo em Tessalonicenses, já está atuando, mas ele será revelado, vamos dizer assim, na sua constituição. Diz a palavra do Senhor então: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, quanto ao evangelho são eles inimigos por vossa causa, quanto porém à eleição, amados por causa dos patriarcas. Está falando desse primeiro grupo. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, está falando de nós, grupo gentílico, porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Ou seja, o Senhor agiu com misericórdia para conosco, grupo gentílico, então essa misericórdia também vai alcançar o primeiro grupo. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aí fala exatamente do arrebatamento e por que é a plenitude dos gentios. Daniel capítulo 9, versículo 27 diz assim: ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui está falando sobre as características das 70 semanas de Daniel. Daniel 9, capítulo 9, versículo 27. Mas você começa Daniel 9, a partir do versículo 24, você tem toda o quadro das 70 semanas de Daniel. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 8, já lemos, vou ler de novo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, na sua segunda vinda, numa vinda real, para agora tomar posse do seu reino como rei, exatamente o que o primeiro grupo espera, e exatamente assim que ele virá, e o primeiro grupo identificará isso, e ele voltará, já lemos, voltará com esse grupo, o grupo daqueles que cumpriram com os propósitos, virá com ele, voltará com ele, exatamente para que ele possa estabelecer o seu reino, e ele assoprará, com seu sopro, ele vai destruir aquele que é segundo a eficácia de Satanás. Mateus capítulo 24, versículo 33 diz assim: ora, ao começarem essas coisas suceder, deixa eu só subir aqui o texto. Ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Né? E depois diz em Lucas 21, capítulo 28 a 31. Diz assim, Lucas 21, 28 a 31 diz assim:
Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, o que o Senhor faz? O Senhor, ele dá toda a lógica dos acontecimentos, dos fatos, a cronologia dos fatos, fazendo alusão exatamente ao livro de Daniel. Então, falar de arrebatamento e mais uma vez falar de a segunda vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, arrebatamento. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Agora veja a segunda vinda. Isso é arrebatamento. Segunda vinda. Apocalipse 19, versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Fala exatamente sobre o arrebatamento. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Falando exatamente para o povo que viverá o arrebatamento, de que não passará por toda a tribulação. É aquilo que eu sempre falo. Não que esse povo não estará presente, possivelmente, quando começar a tribulação, mas não passará por toda ela. Por quê? Porque ela será retirada antes. Por quê? Que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Mateus 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem são esses escolhidos? É o grupo que está sendo arrebatado? Não, é o primeiro grupo. Tá me entendendo? Por isso que eu estou sempre pontuando primeiro, segundo, terceiro grupo, exatamente para que nós saibamos a cronologia dos fatos e entendamos cada versículo profético escatológico que significa. Diz assim, ainda no versículo 23, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Por quê? Porque na segunda vinda de Jesus, não precisa falar ele ali ou acolá, não. Todo olho verá, como ele próprio fala. A segunda vinda será um acontecimento público, globalizado, universal. Todo olho verá. É diferente do arrebatamento. E ainda fala sobre a volta do Senhor Jesus, né? Mateus 24, 29 a 31. Diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora, é aquilo que eu sempre falo, eu precisaria estar lendo tudo isso? Não. Mas eu quero pontuar, embasando sobre a palavra de Deus, que existem dois eventos dentro de um mesmo acontecimento, que é o arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus. O que divide um evento do outro é que entre um evento e o outro existe o quê? A manifestação daquele que é segundo a eficácia de Satanás.
Aqui começa a semana de número 70, ou seja, a última semana das 70 semanas de Daniel. Entendeu? Então vamos lá. Mateus 24:41. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Ou seja, os incrédulos serão deixados. Por que serão deixados? Porque não creram. Porque nós estamos tendo oportunidade, gente. Imagina o que eu fiz para chegar aqui onde eu estou falando com você agora. Né? Assim, os detalhamentos, a palavra, a leitura, estudando, colocando aqui no computador. Assim como eu, tantos outros pelo globo, né? De maneira universal, estamos chamando a atenção, exortando, trazendo edificação, orando, clamando, mas ao mesmo tempo falando, é tempo de nos prepararmos para a volta do Senhor. É tempo de nós nos forjarmos na esperança do seu retorno, da sua volta e do nosso encontro com Ele. É tempo. Esse é o momento, esse ato entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Por que o cronômetro de Daniel para que esse grupo, chamado grupo gentílico, cumpra com todo o propósito do Senhor. E esse grupo, que somos nós, estamos aqui, nos preparando para esse momento. Então é necessário pensar, estudar, meditar, nos derramar diante do altar do Senhor. É tempo de reflexão, é tempo de meditação na palavra do Senhor. Né? Versículo 25, do 41 a 46, diz que os incrédulos serão destruídos. Né? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí ele fala tudo que a gente já leu a respeito. Né? Em Mateus, 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim: para nós que vamos nos encontrar com Jesus, motivo de alegria. Para aqueles que não se encontrarão com Jesus, motivo de lamentação. Veja a diferença. 1 João, capítulo 3, versículo 2, motivo de alegria. Veja lá. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Lembra que a volta do Senhor Jesus será juntamente com todo o seu exército, inclusive nós também, sem pecado. Olha lá, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e nós estaremos voltando das bodas do Cordeiro juntamente com o Cordeiro. Agora, para tomar posse do seu verdadeiro trono e do seu verdadeiro lugar. Olha a diferença do outro quadro. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E qual a situação? É que, na verdade, se alegria para uns, tristeza e lamentação para os outros. Por quê? Porque lhe virá a mente, lhe virá a memória, todos os acontecimentos. E eles lamentarão por quê? Porque não estarão preparados para esse momento. Então, dentro de tudo isso, eu quero terminar com duas alegorias que eu acho assim maravilhosas. Primeiro, Mateus capítulo 24, versículo 31, é o próprio Senhor Jesus, Mateus 24, versículo 38, é o próprio Senhor Jesus falando. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então vamos pegar
essa alegoria, essa ilustração do Antigo Testamento que aconteceu nos tempos de Noé. Por quê? Para Noé, os seus 3 filhos, a sua esposa, né? E as suas 3 noras, para Noé e toda a sua família, foi um momento de alegria e de regozijo, porque eles estavam protegidos, eles estavam guardados, e eles estavam vivendo dentro da arca um ambiente, um estado de céu. Por quê? Porque era um ambiente perfeito. A criação toda lá estava naquele momento ali, convivendo em harmonia. Não havia o espírito da divisão, mas o espírito da reconciliação. Durante todo o tempo que aquela arca esteve selada pelo Senhor, e a Bíblia diz que ela foi selada pelo lado de fora, o Senhor guardou aquela arca, e aquela arca estava em estado de céu. O que vai acontecer com a igreja, com o povo de Deus arrebatado? Exatamente a mesma coisa. E com aqueles que vão ficar do lado de fora? Exatamente o que aconteceu nos tempos de Noé para aqueles que ficaram do lado de fora da arca. Por quê? Porque aconteceu todas as situações e todo o desespero e todo o lamento e toda a destruição. Então, é o Senhor Jesus alertando. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então você percebe o quê? Voltando ao versículo 6, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, ou seja, nós estamos sofrendo tribulação hoje, eu sempre falo isso para você. Por que não tem uma agenda, agora começou a tribulação? Ou, agora começará a grande tribulação. Olha, nós estamos ainda no princípio das dores. Por que não tem? Porque já vivemos. Porque já estamos vivendo todos esses acontecimentos. Lembra que eu falei para você? É um processo. Princípio das dores, a tribulação ou a grande tribulação, já estamos vivendo. Então, o que Paulo está falando? Que nós precisamos entender que é justo. É justo. Nós que estamos sendo atribulados, formos livrados disso em Jesus Cristo. Mas é claro, aquilo que eu sempre falo, isso não significa que o Senhor não estará nos livrando, isso não significa que o Senhor não estará fazendo com que nós estejamos na terra de Gósen sempre, sempre. E quando for necessário, né, retirar o povo, como aconteceu com o povo do Egito, o Senhor nos tirará exatamente conforme as suas promessas. E em último lugar, eu quero trazer uma outra alegoria de 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, só vou ler esse pedacinho, que diz assim: então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. 2 ursas os despedaçaram, 42 deles. Quem são esses 42? São os jovens que zombaram de Eliseu. Eliseu representa quem? Exatamente esse primeiro grupo. Não Eliseu em si, mas esse primeiro grupo rejeitou a Jesus num primeiro momento. Enquanto esse segundo grupo foi elevado aos céus para as bodas do Cordeiro. Porque a Bíblia fala, fazendo uma comparação entre Eliseu e Elias,
é que Elias foi arrebatado. Exatamente o que acontecerá com o povo gentílico. O grupo dos gentílicos que crê em Jesus será arrebatado. E esse primeiro grupo, né, que entre aspas, pode ser, em algum momento, será zombado por quem não creu, fica aqui o aviso de 2 Reis, capítulo 2, versículo 24. Por quê? Ele rejeitou a Deus, mas Deus não o rejeitou. Há uma grande diferença. Às vezes as pessoas falam que é a mesma coisa e não é. Eles rejeitaram a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não os rejeitou. Até porque existe uma promessa, segundo aquilo que nós lemos no livro de Romanos, uma promessa de que eles são escolhidos porque o Senhor prometeu aos patriarcas, não a eles, mas aos patriarcas. Então, Eliseu representa isso. E essas duas ursas dizem respeito, alegoricamente falando, às duas bestas, né, do Apocalipse. Uma besta representando o governo humano, o governo mundial, e a outra besta representando o governo religioso, o governo espiritual. Não é assim? E aí, essas duas ursas vão destruir quem? Exatamente aqueles que ficarem. Porque a Bíblia fala que serão 42 meses. Não é coincidência, 42 jovens, 42 meses. 42 meses significa 3 anos e meio. Lembre-se, no ano hebraico. O ano hebraico é 360 dias e o mês hebraico é 30 dias. Não tem 31 dias e também não tem 28 ou 29, como no mês de fevereiro nós temos aqui. Então, são 3 anos e meio. Mas isso não significa que não haverá redenção, que não haverá socorro, em que o resgatador não venha numa posição também para esse grupo de resgate. Tá certo? Glória a Deus, vamos orar. Amanhã tem mais, estamos falando sobre arrebatamento, estamos pensando sobre toda a historicidade desse conceito de arrebatamento, pegando cada evento, cada situação, cada grupo, montando como se fossem as peças do quebra-cabeça. E depois a gente vai montando e vai entendendo tudo direitinho. Então é fácil, não é difícil, apenas precisa ter esse detalhamento, não é? Então nós vamos orar, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa quando ela diz que quanto mais nós conhecermos da sua palavra, nós conheceremos do Pai e também do seu Filho a quem ele enviou. E quanto mais nós conhecermos do Pai e do Filho, mais vida eterna nós viveremos no nosso cotidiano. E essa vida eterna se apodere da tua vida, se apodere dos teus negócios, do teu trabalho, da tua casa, da tua família, dos teus bens, do teu futuro, em nome de Jesus. Por isso, vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus, porque é tempo de alegria. A Bíblia fala que aqueles que são do Senhor vivem em constante alegria. Vou repetir. Vive em constante alegria. Por quê? Porque nós somos daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez a tua presença, nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra toca, porque a tua palavra dignifica, porque a tua palavra honra o nome daquele que era, é e sempre será o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas também a tua palavra, ela nos exorta, ela nos consola, ela nos ensina e ela nos repreende em amor, para que nós possamos viver exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável. Por isso nós nos derramamos diante da tua presença, nós nos derramamos diante do teu altar, colocando os nossos familiares, os nossos queridos idosos, os nossos avós, os nossos tios, o marido, a esposa, os filhos, netos, sobrinhos. Senhor, derrama-te com a tua glória, visita-nos com o teu poder, com a tua saúde. Senhor Deus, visita aqueles que estão passando pela pandemia, o Márcio que está ainda na UTI, que o Senhor o visite, que o Senhor o cure, que o Senhor traga o poder e o mover da
tua ressurreição sobre a vida dele, o seu corpo, os seus membros, o seu organismo, os seus órgãos, as suas taxas, o seu sangue. Ó Deus, derrama-te sobre todos nós, visitando a nossa coluna, os nossos nervos, os nossos tendões, coração, artérias, veias, olhos, ouvidos, fígado, rins, pâncreas, tireoide, recebam a vida, recebam o poder da ressurreição. Visita, ó Deus, os nossos queridos, nossos amados, os meus tios que estão aqui, meus pais, Dona Nadir, seu Toninho, ó Deus, em nome de Jesus, seu João, Dona Dária, os nossos familiares, o Bispo Antônio, a Amanda, seus queridos que estão aqui. Todos sejam visitados pela tua glória, pelo teu mover de vida, pela tua saúde, pela tua plenitude de alegria. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Vem sobre o nosso país, o nosso Brasil. Senhor, Deus de maravilhas, derrama-te com a tua glória. Liberta-nos, cura-nos, restaura-nos, sara a nossa terra, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Abençoa-nos durante a nossa semana, ó Deus, durante tudo aquilo que fizermos, nossas atividades, nossos sonhos, projetos. A Amanda que está aqui, também a Márcia, o Fábio, Luiz Henrique, seus queridos, Dona Efigênia, seu Augusto, seus familiares. Ó Deus, que seja uma semana maravilhosa, debaixo da tua presença, da tua cobertura, do teu poder. João, Roseli, Ângela, todos os queridos, a Eva, o Carlos, filhas, genros, a tua presença, o teu mover, e que nós vivamos exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, porque ninguém pode separar do amor de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, finalzinho de domingo maravilhoso, assim, de recuperação de forças, e uma semana maravilhosa, inesquecível, poderosa. O Senhor abra portas excelentes, você tenha a resposta da tua oração, do teu clamor, do teu derramar. O Senhor vem em teu socorro, à tua casa, à tua família, e você possa prosperar em toda a tua caminhada em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, um beijo para você. Amanhã tem mais, segunda, 10 horas da manhã. Olha, divulgue, distribua a palavra de Deus, dê o teu joinha, dê o teu coraçãozinho, se inscreva lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, e que você possa viver a palavra de Deus exatamente da maneira que ela é, completamente contextualizada para todo tempo, para todo momento. A palavra de Deus é única, é poderosa, e passarão o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Um beijo para vocês. Amanda, um beijo para você. Um beijo a todos aí. Tá viajando, Amanda, né? Tá em viagem. Deus abençoe, Amanda, sua família aí. Bom passeio para vocês aí. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.